Oi pessoal! Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, aperta nesse botãozinho vermelhinho aqui e vem fazer parte desse canal Maravicherry. Já deixa seu like, não esquece, tá? Deixa logo no início, porque se você deixar pra depois eu sei que você pode esquecer. E bora pro vídeo! Então, gente, esse vídeo de hoje surgiu, a ideia desse vídeo de hoje surgiu a partir de uma conversa que eu tive com um amigo meu, inclusive, beijo André, beijo amigo. É nóis. De uma conversa que eu tive com esse meu amigo sobre acessibilidade. Ele também tem deficiência e a gente estava conversando sobre isso com relação à acessibilidade. A gente falou de acessibilidade de um modo bem geral, mas eu vou trazer aqui mais especificamente para certos lugares. Lugares que, digamos, que não é tão comum pessoas com deficiência andarem, irem nesse lugar, frequentar esses lugares, pelo menos pela cabeça, pelo menos na ideia da maioria das pessoas, o que não é verdade, o que é um mito, um tabu muito grande. E eu vim aqui hoje para dar minha opinião e espero que desmistificar de uma vez por todas isso e trazer uma reflexão pra gente também, né? Trazer uma reflexão pra vocês também, pra fazer a gente pensar sobre isso. E bora lá! Então, gente, que lugares são esses? Bares, sabe, lugares assim mais badalados, bares, festas, baladas, coisas nesse sentido que não são tão comuns de pessoas com deficiência irem, que isso não é verdade, né? Esse meu amigo bebe, por exemplo, e ele adora ir para barzinhos e tudo jóia. E eu vim falar aqui com vocês hoje sobre motivos de não ter acessibilidade nesses lugares. Realmente eu entendo, eu percebo, eu já vi que sim, que algumas pessoas, talvez até a maioria das pessoas que têm deficiência, não costumam frequentar esses lugares, mas principalmente pela questão da acessibilidade. Não necessariamente porque não gostam ou porque não podem, ou sei lá, mas exatamente pela questão da acessibilidade. Mas assim, vamos refletir um pouquinho sobre por que não tem acessibilidade nesses lugares, a importância de ter e coisas nesse sentido. Bom, gente, eu acho que é uma questão de... Como é que eu posso falar? Não é culpa, mas é que eu acho que a causa disso, ela vem dos dois lados. Como assim? Nós que temos deficiências, pelo menos a maioria das pessoas, não costuma ir a esses lugares por não ter acessibilidade. E os donos desses lugares não costumam colocar rampas, coisas nesse sentido, adaptar esses lugares por não ter tantas pessoas com deficiência que frequentem esses lugares. Deu para vocês entenderem mais ou menos a lógica que eu usei? É como se fosse realmente uma coisa que fosse dos dois lados. Nem a gente frequenta tanto por não ter, nem as pessoas ligam em colocar porque a gente não frequenta tanto. Então eu acho que os dois lados, os dois lados mesmo, tinham que começar a abrir mais os olhos. Como assim? Nós que temos deficiência, gente, por que eu tô falando assim? Porque todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas que têm deficiência, já passaram por esse tipo de situação. Eu, por exemplo, já passei por esse tipo de situação e agora eu vou abranger um pouco mais. Não só para esses lugares que eu citei, mas de modo geral. Todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas que têm deficiência, já passou por uma situação assim. De ir num lugar e esse lugar não ter adaptação para você. Sabe? As pessoas que não passaram, agradeçam, porque... São poucas. A maioria das pessoas que têm deficiência já passaram por esse tipo de situação e, infelizmente, né, não foi a primeira e nem vai ser a última vez. Claro que a gente tem que trabalhar, tem que se trabalhar e abrir mesmo a boca e se mostrar mesmo para que isso aconteça cada vez menos. Mas, infelizmente, não é de uma hora para outra que isso vai mudar. Mas, enfim, por exemplo, eu já estive em um restaurante que não tinha rampa pra mim. Era uma calçada muito alta, eu ando, não sou cadeirante, mas que era uma calçada muito alta, que era muito difícil de eu entrar nesse lugar. E não tinha rampa. Mas também já passei por lugares que tinham rampa e tinha carros na frente da rampa. Então, entendeu? Das mais diversas formas isso vai acontecer, isso acontece. E eu acho que é como eu falei, né? É uma coisa relacionada aos dois, né? A nós que temos deficiência, aos donos desses lugares, aos gerentes, sei lá, enfim. E nós dois temos que se modificar, que refletir, que pensar e mudar. Como assim? Nós que temos deficiência, a gente não pode, de maneira nenhuma, quem faz isso, reflita, pense
e se mostre, sabe? Vá pro mundo sim, vá, meta a cara sim e vá para os lugares sim. As pessoas precisam saber que você existe para poder não. Para que elas adaptem os lugares pra gente, entendeu? Eu não tô falando que isso é culpa nossa. Pelo amor de Deus, não entendam dessa forma. Eu não tô dizendo que a culpa dos lugares não ser adaptado é nossa. Eu não tô falando isso. Mas é que pensem como faz sentido, pelo menos pra mim faz todo sentido. Se a gente cada vez mais se mostrar, se a gente cada vez mais der a nossa cara a tapa, se a cada vez mais a gente ir pros lugares, sair de casa, se mostrar mesmo, fazer com que as pessoas nos vejam, como vai melhorar? Como isso vai melhorar? Não só nós, eu, você, mas todos nós. Eu, você e mais 1 milhão de pessoas que têm deficiência também. As pessoas precisam nos ver, elas precisam saber que a gente existe. Eu não estou falando que as pessoas não sabem que existem pessoas com deficiência. É lógico que elas sabem. Mas, por exemplo, o barzinho da esquina da sua casa. O vizinho, o dono do barzinho sabe sim que existem pessoas com deficiência, lógico, todo mundo sabe, um pouco impossível isso a pessoa não saber, mas sim, mas ela pode não saber que existe você no bairro que tem deficiência e que quer ir ao barzinho dessa pessoa, entendeu? Tanto a pessoa pode sim saber que você tem deficiência, que você existe, mas ela pode simplesmente achar que você não gosta disso, que você não quer ir lá e tal. Se você quer ir tanto para esse barzinho da esquina que eu tô falando, como para qualquer outro lugar, vá. Reivindique seu direito, vá e reivindique. Vá no lugar e chegue lá e diga, ó, por que aqui não é adaptado para mim? E para tantos outros que também precisam. Adapte e tal, enfim. Eu não tô falando de você brigar, gritar, fazer nada disso, até porque nem eu gosto disso. Mas reivindique, fale que você precisa, mostre a sua necessidade, se mostre. Vá para os lugares, vá para frente das pessoas para que elas vejam que você existe, que nós existimos e que nós precisamos disso, que nós temos o direito de estar ali como todo mundo, porque nós somos normais iguais a todo mundo, então, igual a todo mundo. Então, se a gente quer ir para os lugares, vamos para os lugares e não façam como eu e várias outras pessoas fizeram já, porque eu não vou mentir não, gente. Porque eu tô falando isso aqui para vocês, mas foi baseado numa conversa que a gente teve. Então, muita coisa do que eu tô falando aqui foi o meu amigo que me fez enxergar, foi eu que fiz ele enxergar, talvez. Eu não pensava 100% desse jeito que eu tô falando aqui pra vocês. Eu já fiz muita coisa errada também, com toda certeza. Eu já cheguei a ir pra lugares, esse lugar não ser adaptado pra mim e eu voltar. Quantas vezes eu fiz isso? Mas hoje em dia, ele me fez ver que hoje em dia não faça isso. Se você foi para um lugar e não é adaptado para você, fale, mostre que você precisa, mostre que você quer e mostre que é um direito que você tem. Não volte para casa caladinho, pleno, porque se você fizer isso, a situação não vai mudar. Se você for para um lugar, ele não ser adaptado e você voltar pleno, como se nada tivesse acontecido, a pessoa nunca vai saber que ela está errada, nunca vai saber que ela precisa mudar aquele lugar, que ela precisa adaptar aquele lugar, e o seu direito nunca vai ser atendido. Então fale, mostre e cobre também. Não é só você falar e pronto. Fale, volte naquele lugar outra vez para ver se realmente o que você pediu foi atendido. Se não, fale de novo, cobre de novo. Isso é um direito que você vai estar fazendo para si, mas para tantos outros também, porque provavelmente não é só você que quis ir em um lugar. Talvez várias outras pessoas com deficiência também já tenham ido naquele lugar, mas não tiveram a mesma coragem de falar, não quiseram, não souberam falar. Então, gente, a dica que eu dou e a reflexão que eu deixo aqui hoje é isso, entendeu? É que a gente vá para os lugares, que a gente fale, que a gente reivindique nossos direitos. Não é fácil falar isso aqui para vocês, porque a gente falar uma coisa e fazer outra é totalmente difícil. Eu sou muito tímida, eu sou extremamente tímida. Mas hoje em dia eu sei que eu preciso falar, tá? Eu tô falando pra vocês, mas pra mim também, porque eu sou muito tímida e eu não tenho tanta coragem assim de chegar nos lugares e falar o que eu preciso e tal. É muito difícil pra mim, mas hoje eu entendo que existe essa necessidade e que eu preciso passar por cima da minha timidez, eu preciso passar por cima da minha vergonha, porque senão a situação não vai mudar, entendeu? E é isso, eu espero muito que vocês tenham entendido, que vocês tenham refletido junto comigo
tá? Eu espero muito, de verdade mesmo, que eu tenha ajudado alguém aí, que eu tenha feito você refletir e que você faça o que eu tô falando, porque é pro nosso bem, não só pro seu, nem pro meu, mas pro de tantos outros. Como eu falei aqui, em nenhum momento eu quis colocar culpa de nada em ninguém. Eu quis mostrar coisas e fazer realmente com que a gente refletisse sobre o assunto, tá? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, como sempre, não esquece, já deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo no canal e até o próximo vídeo.